carros largando pela Otto Niemeyer. Lá vão eles em grupo compacto para a Praça da Tristeza, rompendo para subir a lomba. Iniciados os 500 quilômetros cidade de Porto Alegre em sua quarta edição. Pedro. Precisamente às 9 horas, horário combinado para a largada dos quartos 500 quilômetros cidade de Porto Alegre. Vibra o público que é grande na Praça da Tristeza, com o ronco dos motores na aproximação dos carros. Vamos ver quem ponteia a prova neste início de carreira sensacional. Grande nervosismo do público, que se movimenta, mas bem contido pelo policiamento, que é muito bom aqui na Praça da Tristeza. Atenção, senhoras e senhores ouvintes, mais alguns segundos. Aí está o ponteiro da prova. Vitório Andreatta com José Asmus em segundo, Camozato em terceiro, Catalino em quarto, Gastão Verlang em quinto, Cláudio da Luz em sexto, Ângelo Cunha em sétimo, Fornari em oitavo, Renato Petrino em nono, Walter Balzotto em décimo, e passam todos os demais. Vitória Asmus, o duelo empolgante. Jaime Eduardo na Pedra Redonda, para onde vão os carros? Já se nota a movimentação aqui na Pedra Redonda, no sentido da Vila Conceição, onde dentro em pouco deverão apontar os carros do grupo Vanguardeiro, nesta quarta edição dos 500 quilômetros de Porto Alegre. Picando a retriata José Asmus, Vitória número 4, 10 metros atrás do Nativo Camozato. Já o número 2 de Catarino, e a seguir o carro 16 de João Galvani. Mais o carro C Pedra Redonda. Carro número 70, número 11 a seguir, 35, JK 26 e 25, 77, lá está o Forte número 24, 93, 44, número 7, 45, o Cinca Chambor número 45 de Mário Nelson Silva, JK 97 e finalmente o número 87. Positiva-se, portanto, nesse início dos 500 quilômetros de Porto Alegre, o duelo entre Vitório Andreatta com o número 4, seguido de perto pelo 32 de José Asmus. Sim. Aqui nos boxes já 2 carros pararam. O DKD número 21 de Aurista Latini e Marcos Trave, e a Berlinetta de Alfredo Ribeiro Dalci. Vamos a Marcos Aurélio no posto da Juca Batista, onde deverão os carros chegar dentro de alguns instantes. Marcos. Expectativa idêntica na curva da Juca Batista. Já se ouve o ronco dos motores dos carros que se aproximam desta curva. Como tiveram os senhores, passou pelo posto do Pedro Pereira, posto central. Em primeiro lugar, Vitório Andreatta com seu carro número 4. Em segundo, José Asmus, carro 32. O Ford José Asmus. Já se ouve o ronco dos motores dos carros que se aproximam. Em terceiro lugar, o carro de Nativo Camozato, carro número 12. O público já se apresta para assistir o ponteiro da prova. O carro que aponta na curva da Juca Batista é o 32 de José Asmus, seguido do Vitório Andreatta. Logo após o Nativo Camozato em terceiro. Portanto, já o José Asmus passa do carro número 4. Carro número 16 de João Galvani em quarto lugar. Já, portanto, alteração no ponteiro da prova. José Asmus passando para frente, seguido do Vitório Andreatta e Nativo Camozato. Carro 70 de Cláudio da Luz. Carro número 11 de Ângelo Cunha. Carro 35 do Fornari. Carro 25 de Lauro Marman Júnior. 46 de Jaime Silva. 77 do Dalzotto. O carro número 3 de Aldo Costa. O 24, 93 de Foreste. 44 de Ciro Caires. E o carro número 7 de Ismael Chaves Barcelos. O 45 passando, Mário Nelson da Silva. 75, Wilson Gomes Barbosa. O 587. Esta passagem pela curva da Juca Batista. A alteração, portanto, depois do posto número 2 do Jaime Eduardo, com a passagem de Vitório Andreatta e José Asmus. A alteração já na curva da Juca Batista. José Asmus passando para a ponta, seguido do Vitório Andreatta. Logo atrás o Nativo Camozato e em quarto lugar o João Galvani. Aproximam-se agora os ponteiros do posto do Milton Jung. Posto que está situado na entrada da rua Otto Niemeyer.
se fechar a volta, se chegar de novo na Praça da Tristeza, é o campeão dos quartos 500 quilômetros de Porto Alegre. E logo mais às 20 horas e 30, no Umbu Hotel, vai receber o seu prêmio junto com os demais. Jaime Eduardo na Pedra Redonda com a passagem do provável vencedor. Vamos então aguardar a passagem do carro 32, virtual vencedor dos quartos 500 quilômetros de Porto Alegre. Eis que se ouve o ronco da Ford número 32. É José Asmus, bastante tranquilo, com muito cuidado executar a curva da Pedra Redonda, sem problema algum, encaminhando-se para o posto do Marcos Aurélio. Absoluto 32 de José Asmus, virtual vencedor dos quartos 500 quilômetros de Porto Alegre. Ele deverá cumprir os 500 quilômetros de Porto Alegre em aproximadamente 3 horas 36 minutos e meio. Cálculo aproximado apenas para efeito de curiosidade daqueles que nos ouvem nesta cobertura que realizamos. Sem dúvida, um excelente tempo. Nós, por exemplo, em 1960, tivemos 3 horas. No ano passado, tivemos 3 horas e 40 na vitória de Menegas. Asmus, portanto, conseguirá com 3 horas e 36 fazer o melhor tempo dos 500 quilômetros em suas edições aqui na pista da Pedra Redonda. Um grande vencedor se conseguir chegar ao final, José Asmus, que cumpriu a volta 39 em 5 minutos, 30 segundos e meio, com a média de volta de 136 km por hora. Marcos Aurélio na Juca Batista. Espere o próximo lançamento, Cidade Balneária Santa Marta. Por aqui passou, há poucos instantes, o 44 de Ciro Caires, com problema na caixa, andando somente em terceira, entrando com muito cuidado na curva da Juca Batista. Agora desponta o carro número 2 de Catarino Andreatta, correndo bastante, entrando na curva, saindo agora, demandando para a cavalhada. José Asmus livra quase que uma volta sobre o seu escudeiro, que é o carro número 2 de Catarino Andreatta. Quando tiver de trocar, troque por Eliar. Eliar, a bateria dos campeões, oferece 1 ano de garantia e a melhor assistência técnica do sul do país. Aí está José Asmus, a 32 de José Asmus, sorrindo para o público, abanando, fazendo a sua última volta, a 40ª volta nos 500 quilômetros, cidade de Porto Alegre. Atenção, Milton Krug, por gentileza, verifique quem vai embandeirar José Asmus nesse final dos 500 quilômetros de Porto Alegre. Com baterias Eliar, seu carro arranca na primeira. O motorista de maior experiência prefere sempre Eliar. Baterias Eliar duram até se acabar, mas não se acabam sem muito durar. Pedro, Ei. eu tenho a impressão que o Catarino parou de novo porque o carro 46 do Jaime Silva, que o escutava, passou aqui já há bastante tempo e o Catarino ainda não. Ainda vai aí. Perfeito, o Marcos complementou. Vamos ver o Milton se me informa quem vai embandeirar. Passa aqui o Jaime Silva, líder da categoria C. Também vai para a sua última volta, Jaime Silva. Atenção, senhoras e senhores. Enio, chame quando apontar aí o Asmus. Pedro, ok, Os Pedro. carros serão todos, depois de embandeirados, enfileirados atrás de uma viatura do Automóvel Clube. Farão então uma volta olímpica em marcha moderada até a Otto Niemeyer, onde um carro aberto com as candidatas ao título de a mais bela comerciária, promoção da Companhia Caldas Júnior, e com a senhorita Automóvel Clube, virão até a Praça da Tristeza para entrar no box, quando os vencedores receberão os cumprimentos de todos e Milton Jung estará em ação com o microfone volante dessa emissora. Pedro, Sim. Ciro Caires vai parando. Aliás, continua, mas vai parar no box. E agora passa o Catarino. Ciro Caires vai parar no box. Está andando em marcha reduzidíssima, completamente reduzida a marcha do carro do Ciro Caires. Enquanto isto, aguardamos a passagem de José Asmus. Enio, Fala. a informação solicitada pelo Pedro Pereira. Major Thales Faria Brenner, Atenção, Milton. Atenção, Milton. Carro 32 de José Asmus, fazendo a curva, entrando na Otto Niemeyer. Aí vai o vencedor dos 500 quilômetros de Porto Alegre. Asmus seguindo pela Otto Niemeyer. Estamos seguindo daqui a sua carreira. Asmus vai se dirigindo para a loba da Otto Niemeyer. Carro 32, vencedor da 4ª edição dos 500 quilômetros de Porto Alegre.
Asmus começou a subida. Hélio. Vai passar pelo carro de Ciro Caires. Hélio. Fala, Milton. Ele será embandeirado pelo Major Brenner, representante do comandante da 5ª Zona Aérea. E atenção, Milton. Asmus acaba de vencer a lomba da Otto Niemeyer, dirigindo-se para a Praça da Tristeza. O N. E o Homero Zani, mecânico do Asmus, e que seria seu copiloto hoje, já é erguido aqui no bote. Atenção, senhoras e senhores! Vai chegar o vencedor dos 500 quilômetros! Aqui está José Asmus! Entrou na Praça da Tristeza! Recebe a bandeirada! Recebe a bandeirada, José Asmus! Campeão dos quartos 500 quilômetros, cidade de Porto Alegre! Um campeão com letras maiúsculas! Quase quando tirava uma volta de Catarino Andreatta.